O UOL traz uma reportagem exclusiva sobre isso, inclusive a nossa manchete principal aqui desde o início da manhã, uma reportagem muito importante falando sobre a atuação desse gabinete do ódio e a ideia desse gabinete em comprar software de espionagem. No mesmo dia em que o presidente Bolsonaro ele inaugurava o pavilhão Brasil na Dubai Air Show, um nome da comitiva que é ligado ao vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, estava negociando com uma empresa israelense a compra de um software espião que poderia ser usado nas eleições. Esse software seria utilizado, inclusive, para jornalistas, que é o caso que a gente estava falando agora há pouquinho, né? Jornalistas, oposicionistas, políticos, inclusive. Esse software que é instalado no celular de uma pessoa quando ela se conecta à rede e consegue captar tudo e pegar tudo que tem nesse celular. Queria que você falasse conosco a respeito disso, como conter um gabinete do ódio como esse, né? Como a gente deve viver uma eleição aí com esse medo, com essa sombra, né? Desse perigo aí de uma espionagem, o que pode vir pela frente? O cenário é sombrio, sem exagero. O Tribunal Superior Eleitoral, e quem presidirá as eleições é o ministro Alexandre de Moraes, tem dito que o tribunal tem trabalhado para construir uma espécie de blindagem do sistema de votação no Brasil, porque certamente vai ter um ataque cibernético para tentar desmoralizar a eleição, especialmente o dia 2 de outubro e, se tivermos segundo turno, no dia 30, que quando será realizado o segundo turno. Estou me referindo à eleição presidencial especificamente, né? Então, esse ataque cibernético com certeza ocorrerá, porque o Steve Bannon, que é líder de uma organização terrorista chamada Movimento, que é antissemita, uma organização homofóbica, racista, e que tem o Dudu Bananinha, conhecido também como Eduardo Bolsonaro, o nome dele mesmo é Dudu Bananinha, como representante na América do Sul, né, dessa organização terrorista que tem como objetivo, e já disse, a eleição que interessa para eles, para os nazifascistas no mundo inteiro, é do Brasil. E tem seu candidato, que é o Jair Bolsonaro. Então vai ter esse ataque cibernético. A matéria excelente do UOL hoje, que eu li, coloca uma questão muito preocupante, que antecede, né, já eles teriam comprado então esse equipamento de origem israelense com esse objetivo de espionar, e é no sentido de desqualificar o processo eleitoral, de tentar desmoralizar, por exemplo, os jornalistas, mas certamente lideranças partidárias, candidatos e assim por diante. E eu não é exagero o que eu disse anteriormente, que nós temos no Palácio do Planalto uma organização criminosa que tem um chefe, que é o Jair Bolsonaro, e tem seus tentáculos. O Carlos Bolsonaro é um pobre coitado, né? Ele, na verdade, ele é braço da organização criminosa que está lá, que o seu pai é o chefe. Agora, tudo isso tem de ser averiguado, porque o Bolsonaro sabe que a sua candidatura está derretendo, né? Ele vai aprontar muita coisa nesse ano para tentar destruir o Brasil. Ele vai deixar um país em frangalhos para o próximo presidente que for assumir a 1º de janeiro do ano que vem. E uma dessas tentativas é justamente isso, tentar conturbar o processo eleitoral. Como eu sempre digo, ele é um homem cruel e covarde, né? Porque ele não faz isso diretamente, ele manda sempre um terceiro fazer. Essa é a sua estratégia e não é de hoje esses atos de covardia. Basta ver que ele teve a dor de barriga mais cara da história do Brasil, por causa de um camarão que ele engoliu, que é uma coisa patética. O mundo inteiro riu, nós rimos. Mas quem pagou toda essa conta desse homem covarde fomos nós. Imagina esse homem no dia D, na invasão da Normandia. Imagina esse homem na Batalha de Stalingrado, na Batalha de Moscou, na Batalha de Berlim. O que seria? E esse homem se diz, quer dizer, foi um mau soldado, como diz o ex-presidente Ernesto Geisel, mas é um criminoso. Então, o que nós estamos assistindo é muito grave. Essa organização terrorista sediada no Palácio do Planalto tem de enfrentar o Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso Nacional, as entidades, a sociedade civil, porque se proteger, se blindar, porque nós temos um criminoso na presidência da República que vai querer macular a eleição, porque sabe que já é derrotado. Ele e sua Orcrim, temos sempre lembrar, ele é um, a Orcrim tem centenas e centenas de participantes, mas a justiça vai chegar lá,
e não por vingança, mas para justiça, e colocar esses quadrilheiros, que é tarefa nossa, dos democratas e republicanos, colocá-los na cadeia. Ele já tem uma cela em Bangu 8, um lugar muito agradável.